Mas, claro, também é um espaço de consumo, e se tem consumo, tem direito, né? E por isso que você tem que ter muito cuidado para não cair em golpes, tá certo? Principalmente nesse período. A gente está recebendo aqui hoje a advogada especialista Anne Amaral, ela é especialista em direito do consumidor. Ô, Anne, essa ideia de que a folia é sempre uma bagunça, é sempre aquela loucura, pode dar a entender a algumas pessoas que é o momento perfeito, né, para você esquecer até dos seus direitos. Mas não é bem assim, né? Também na folia tem relação de consumo que tem que ser garantida. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Liara. Bom dia, Anne. Realmente, no carnaval a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que a gente fica ali eufórico, feliz. E os golpistas se aproveitam nesse momento para facilitar o aumento do consumo também, né? Facilitar esses golpes. Então é bom a gente estar sempre atento. O que é que seria mais comum que a gente pode elencar aí? Bem, compras, principalmente de abadás, compras de bebidas. Valores elevados. Valores elevados. Na verdade, os golpes, eles geralmente acontecem ao contrário, né? Você vai procurar um site, tem que estar atento ao site, se é um site realmente, né, que existe. Então, a gente dá a dica de procurar a rede social oficial, né? Porque, às vezes, até os golpistas, até os sites, eles trocam. Mas também tem a questão de preços, né? Os preços geralmente são elevados nessa época do carnaval, tudo fica muito mais caro. Então, desconfie quando o preço estiver muito barato, né? Uma coisa que é bem cara, tá ali naquele preço baratinho, é bom a gente dar uma olhadinha, tomar bastante cuidado para não cair em golpe. Tem essa questão da compra de ingressos, né? E vem aquele pacote, olha, compra de ingressos, aí tem o lugar onde você vai ficar, tem a viagem, tem tudo, né? E tem aquele pacote. Então é preciso observar cada item desse, né? Isso, cada item. Lembrar que não se pode acontecer venda casada também nesse caso. A gente não pode comprar um ingresso, mas necessariamente precisar comprar o copo da festa. Sim. Ou precisar necessariamente se hospedar naquele hotel, ou utilizar aquela companhia aérea, aquela companhia de ônibus. Então, assim, se a gente vai fazer uma compra de um pacote, são serviços que precisam ser separados, você pode escolher cada local, cada lugar, ou cada coisa que você vai consumir, não precisa ser necessariamente obrigada a compra. Agora, geralmente, os fornecedores de serviço, eles fazem algumas parcerias para dar uma barateada nesse parceiros, né, que eles chamam, para dar uma barateada nesse pacote. Então, se tiver barato demais, desconfia aí, né? Desconfia. E é importante. De que forma a gente pode saber que aquela empresa é oficial? A gente precisa pesquisar bastante, né? Precisa pesquisar bastante. Se tiver um pouco mais de dúvida, pode dar uma pesquisada no CNPJ da própria empresa, joga no próprio Google mesmo, eles entregam. Até hoje em dia as inteligências artificiais, elas têm ajudado bastante. Mas o ideal é a gente sempre procurar saber a fonte daquilo ali, de fato, se faz sentido, se não faz, se tem algum movimento suspeito daquilo ali. Os órgãos dos consumidores podem ajudar nesse sentido? Sim, o PROCON ele sempre facilita muito nesse aspecto, ele tem algumas listas também que você pode consultar, mas geralmente o PROCON a gente só procura se já tiver passado por uma situação mais difícil. Tem a situação de alguns restaurantes, né, a depender do local, se é local de veraneio, se é local com tradicional presença de passagem de blocos, que criam tipo uns camarotes e coloca lá os combos do que foi comprado de forma antecipada. Agora, são situações que você só vai constatar na hora se realmente, por exemplo, aquele serviço vendido vai ser prestado, né? Então, tem desde a qualidade do produto que vai ser ofertado até a quantidade, muitas vezes. Mas e aí, no meio da folia, é possível você ainda reunir provas e também buscar o direito, Anne? Sim, a gente sempre alerta que fotografe, que filme, que pegue sempre comprovantes das compras que vocês estão fazendo. Observe sempre aquelas que a gente chama de letrinhas miúdas, né, do contrato. Se você vai comprar um pacote como esse, por exemplo, que você trouxe, a gente tem que observar quais são os limites que a gente tem, se tem alguma taxa. Pode até ser um preço alto, mas a gente tem que ter um pouco mais de controle com relação àquelas taxas que ficam escondidas ali, embutidas, para a gente não ter surpresas. Eu já caí num que falava assim, na primeira rodada, só que a frase primeira rodada tava o número, primeira e rodada. Como se fosse assim um crédito da imagem do combo, né? Você tinha a foto do que era o combo, tinha lá a comida, um balde e tinha assim, na primeira rodada. Aí você olhava a princípio, você não via que estava esse recado, porque parecia o crédito da foto que estava sendo divulgada. Aí, obviamente, você está ali, né, empolgado. Quando pede a segunda,
A terceira, que aí vai chegando esse momento, quando vem a conta, sim, mas aqui na primeira rodada, aí você na frente de todo mundo vai ficar com aquela cara de mané, né? E com a sensação de que foi enganado, né? Pois é, Anne, e pra gente, quando a gente vai fechar a compra, o cuidado para não passar os dados do cartão de crédito também, né? Tem que pensar uma, duas, três vezes, checar bem, pesquisar bem para ter certeza, porque se passar o número do cartão, pronto. Cartão de crédito, principalmente. E hoje em dia que a gente pode utilizar o cartão de crédito por aproximação, nessa época do carnaval também é interessante desativar esse serviço, porque se a gente passa perto de uma maquineta, os golpistas vão lá, colocam um valor, aproxima, pelo menos até R$200. Geralmente os bancos não pedem senha, então é bom a gente estar sempre atento também com relação a isso. Não passar o cartão, né, para ninguém, nem as informações via internet, nada, para não ter problema. E como é carnaval, geralmente tem bebida envolvida, a gente fica mais alegre, fica mais solto. E o que é que a gente também sugere? Leve dinheiro físico, né? Faça um saque antes para não ter que estar com cartão. Às vezes até a própria internet não funciona muito bem nesses momentos que tem aglomeração. Então a gente sugere que leve dinheiro, que fica mais fácil de você não ser vítima de um hoje golpe. Quase ninguém retira dinheiro, mas é uma boa mesmo. Você já sai com aquele dinheiro, eu digo, eu vou poder gastar isso, né? E você com cuidado, porque se você perder o dinheiro, não é o cartão que você está perdendo, é o dinheiro, né? Mas assim, claro que vai ter prejuízo, mas no caso é mais seguro, né? Eu acho que é uma boa dica, sim. Agora, cair no golpe, e aí? Caiu no golpe. Juntou as provas que a gente falou por aqui, tira foto, notas fiscais, procura o PROCON, né? E assim, quanto mais rápido a gente agir, melhor. Por exemplo, se a gente fala de banco que foi roubado, então um celular que foi roubado, quanto antes entrar em contato com o banco, pedir para fazer os bloqueios e registrar o boletim de ocorrência, mais fácil disso ser revertido. Mas, de todo caso, procurar o PROCON de início, que é aquela parte administrativa que vai auxiliar a gente nessa conclusão do nosso direito. Se não conseguir, leva adiante para o judiciário. Agora, Anne, o Brasil viveu no ano passado uma notícia que deixou muita gente abalada, né? Que é a ideia da venda de bebida falsificada. Isso passa por várias questões criminais, até de vigilância sanitária, mas não deixa de ser uma relação de consumo onde houve uma fraude também, né? E é uma coisa que a gente nunca discutiu no âmbito do universo do consumidor, mas às vezes no ambiente mais caro onde você está, pode estar lá algo nesse sentido. É algo que a gente pode somar também, essa questão da relação de consumo? Sim, sim. Por se tratar de uma questão muito mais complexa com relação a essa bebida, vai ter que ter comprovação, estudos, isso de fato geralmente vai para a justiça. Mas a prevenção a gente fala sobre consumir produtos que sejam lacrados, né, geralmente latas, né, quando é bebida, cerveja. Por isso que falavam muito do destilado, que alguns bares eles abrem a bebida e não consomem toda, né? E já serve o drink pronto. Então é interessante que se tenha cuidado, pelo menos com esses locais que são mais confiáveis, não está consumindo isso no público, na rua. Mas se caso aconteça algo do tipo, a gente precisa sempre daquela comprovação para poder buscar, né, nosso direito. E como se trata de uma coisa muito mais densa, talvez o judiciário vai precisar ajudar para poder fazer um estudo daquela bebida, enfim. Mas, de fato, faz sim relação com o consumo. Bem, a gente tá no carnaval brincando, né? Aí toma uma cervejinha, já fica... Não fica em si, né? Então tem que tomar muito cuidado também, especialmente nesse momento, né? Não entregar cartão para ninguém, eu acho que e juntar as provas. Conversa de WhatsApp, registros, documentação, o que for, juntar tudo, né, que estiver ao seu alcance para você provar, né, e para você ser ressarcido, né, daquele prejuízo, né, daquele golpe, né, que você sofreu. Mas a prevenção é tudo. Então vamos sair de casa com todo cuidado, né? Vamos sair em família para que a festa não se transforme num momento triste, né? Dor de cabeça, né? Nessa dor de cabeça, né? Mas aí o PROCON tá aí de plantão o tempo todo. Tem um número em contato direto, mesmo durante o carnaval. Você pode tirar essa dúvida? O PROCON, ele tem aquele, eu acredito que seja 150, 151, confesso que eu não me recordo agora. Né? Mas pode sim. 151, para fazer, claro, essa fiscalização. O universo do carnaval é bem mais amplo, tá? Tem as casas alugadas, tem os produtos, as excursões que são promovidas. Se a excursão diz que sai 6 horas,
para chegar num determinado lugar às 11, para você já entrar numa programação de carnaval e você sai às 11 e chega à tarde, significa dizer que você perdeu uma parte do que foi prometido e vendido previamente. Então tudo isso tem que estar atento para, obviamente, ser juntado, é direito seu, você também poder reivindicar. Eu sei que o próprio ambiente não leva você a ficar atento a essas questões, mas é por isso que a gente traz especialistas para dizer que aonde tem relação de consumo, tem relação de direito e você tem que estar atento em relação a isso, tá? A Anne Amaral, especialista, advogada especialista em direito do consumidor, sempre volta aqui ao longo do ano, porque são várias as fases do ano que a gente está falando dessas relações de consumo, principalmente as compras online. Printa tudo que você comprou nas etapas, porque serve de prova para alguma ação depois. Anne, caso a gente tenha deixado de explorar algo aí que você considere relevante nesse recado final, a palavra é tua. Vou puxar esse gancho da compra online. Lembrar que a compra online, apesar de ser online, ela tem até 7 dias, você pode ter o direito de arrependimento, mas também ficar atento às questões de troca, né? Quando a gente faz compras não só na época do carnaval, mas de uma forma geral, a gente ficar atento às políticas de troca, aos preços abusivos e políticas de troca. Mas no mais, é isso aí, curtir o carnaval com mais... Valeu. Bom paz. Carnaval para você, feliz ano né? todo, né? Até a próxima aí. Obrigada, Ana, aqui pelas dicas. 6h59. A gente vai para mais um intervalo, Vaninha, é isso? Pois é, ela chega legal, intervalo. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um...